Eles dizem que o progresso humano nasceu da genialidade. Mentira confortável. A verdade é que muitas das maiores invenções da história surgiram de erros grotescos, distrações infantis e experiências jogadas no lixo. Colas fracas demais, fungos indesejados, líquidos esquecidos no frio. Nada disso parecia promissor. Até alguém perceber que o fracasso funcionava melhor que o plano original. Hoje, usamos esses acidentes todos os dias e chamamos isso de inovação. Este vídeo não é sobre gênios. É sobre gente errando e mudando o mundo sem querer. A história adora romantizar gênios. Ela vende a ideia de pessoas visionárias, trabalhando noite adentro, mudando o mundo com propósito e planejamento. Mas isso é marketing retrospectivo. Na prática, o progresso humano se parece muito mais com um laboratório bagunçado, um erro de cálculo e alguém dizendo: espera, isso aqui não era para funcionar, mas funcionou. A maioria das invenções que usamos diariamente não nasceu de um plano brilhante, mas de uma falha constrangedora. Uma cola fraca demais para cumprir seu objetivo. Um fungo que apareceu onde não foi convidado. Uma criança que simplesmente esqueceu algo no quintal. Nada disso era inovação. Tudo isso era erro. A tese deste vídeo é simples e um pouco humilhante. A humanidade avança não porque sabe exatamente o que está fazendo, mas porque é boa em reaproveitar o próprio fracasso. Nós não planejamos o futuro, nós tropeçamos nele. E depois reescrevemos a história fingindo que sempre foi essa a intenção. Hoje, vamos revisitar algumas das maiores invenções acidentais da história. Não para glorificar o erro, mas para admitir que ele é o verdadeiro protagonista do progresso. Post-it: quando errar foi melhor que acertar. Tudo começa com uma intenção nobre. Um cientista quer criar uma cola extremamente forte. Algo revolucionário. Algo sério. Algo digno de respeito científico. O que ele cria, no entanto, é uma cola fraca. Pateticamente fraca. Tão fraca que não serve para absolutamente nada do que ele queria. Ela não fixa, não segura, não impressiona. Então ele faz o que a ciência faz de melhor quando se frustra. Joga fora e chama de fracasso. Fim da história. Ou deveria ser. Anos depois, outro funcionário da mesma empresa está lidando com um problema muito menos glamouroso. Marcadores de página que caem, rasgam livros e irritam corais religiosos. Sim, corais. Nada inspira inovação como hinos sendo destruídos por papel mal posicionado. Ao revirar ideias esquecidas, literalmente no lixo, ele encontra aquela cola inútil. A cola que não gruda direito. E, pela primeira vez, alguém entende o óbvio que ninguém queria aceitar. Uma cola fraca é perfeita, se a sua intenção for não estragar nada. Nasce o Post-it. Um produto global, onipresente, símbolo de produtividade, organização e falsa sensação de controle da vida adulta. O paradoxo é delicioso. O Post-it não resolve grandes problemas da humanidade. Ele resolve pequenos incômodos. E justamente por isso, se torna indispensável. A ironia final: o mundo corporativo inteiro se organiza usando um produto que só existe porque alguém falhou em criar algo melhor. O Post-it não é um triunfo da engenharia. É um lembrete amarelo de que o fracasso, quando bem reaproveitado, cola em tudo. Penicilina: quando a falta de higiene salvou milhões. A penicilina não nasceu de um plano genial. Ela nasceu de uma bagunça. Um laboratório desorganizado, uma placa de Petri esquecida e uma janela aberta, porque claramente ninguém ali acreditava muito em correntes de ar como vilãs da ciência. Alexander Fleming sai do laboratório por alguns dias. Não limpa. Não organiza. Não descarta os experimentos antigos. E, nesse pequeno ato de negligência científica, cria o cenário perfeito para o caos. Um fungo aparece onde não foi convidado. Verde, feio, invasivo. Exatamente o tipo de coisa que qualquer pesquisador disciplinado jogaria fora sem pensar duas vezes. Mas Fleming olha. E, pela primeira vez na história da medicina, alguém decide observar o erro antes de apagá-lo. O fungo estava matando bactérias. Sem discurso. Sem ética. Sem pedir autorização. O que parecia contaminação era, na verdade, um massacre bacteriano altamente eficiente. E assim, quase por acidente, nasce o primeiro antibiótico da história. O paradoxo é cruel. Durante séculos, infecções simples mataram mais pessoas do que guerras. E a solução estava ali, crescendo sozinha, porque ninguém limpou a bancada. A penicilina transforma a medicina, redefine expectativas de vida e cria a ilusão moderna de que tudo tem tratamento.
Tudo isso graças a um erro que deveria ter sido descartado como sujeira. A ironia final: a humanidade sobrevive hoje porque, uma vez, alguém foi relaxado o suficiente para deixar o mofo fazer seu trabalho. Nem todo herói usa capa. Alguns só esquecem de limpar o laboratório. Supercola, um fracasso militar que grudou no mundo. A Supercola não nasceu para consertar canecas quebradas. Ela nasceu para a guerra. Mais especificamente, para criar plástico transparente resistente o suficiente para ser usado em armamentos militares. Era um projeto sério, caro e urgentemente importante, segundo pessoas que adoram transformar tudo em arma. O problema surge rápido. O material gruda. Em tudo. Luvas, ferramentas, dedos, paciência. É impossível trabalhar com ele. Incontrolável. Irritante. Então a conclusão é óbvia: inútil. O composto é descartado com a etiqueta clássica da ciência frustrada. Não serve para o propósito original. E, aparentemente, isso encerra a história. Anos depois, o mesmo cientista, agora mais velho e igualmente teimoso, esbarra novamente no material. Toca sem querer. E seus dedos grudam. Não metaforicamente. Literalmente. Nesse momento, acontece o verdadeiro milagre científico. Alguém para de tentar forçar o material a ser o que ele não é, e passa a aceitá-lo como ele funciona. A Supercola não falhou. Ela só foi honesta demais. O paradoxo é delicioso. Para a guerra, ela era inútil. Para o cotidiano, ela era perfeita. Capaz de unir qualquer coisa, exceto expectativas humanas razoáveis. A ironia final é quase poética. Um produto rejeitado por não servir à destruição em massa se torna um dos maiores aliados da vida doméstica. A Supercola prova que nem toda invenção quer mudar o mundo. Algumas só querem grudar tudo e observar o caos em silêncio. O picolé, quando o esquecimento virou modelo de negócio. O picolé não nasceu em um laboratório. Não houve pesquisa, investimento ou visão de futuro. Houve uma criança, um copo, uma noite fria e um esquecimento. Uma criança mistura refrigerante em um copo, coloca uma vareta e deixa no quintal. Nada revolucionário. Nada intencional. Apenas mais um projeto infantil abandonado no meio do caminho. Durante a noite, a natureza assume o controle, faz o que sabe fazer melhor e congela tudo. Na manhã seguinte, a criança olha para o copo congelado com a expressão clássica de quem acabou de descobrir algo incrível, sem saber explicar por quê. Ela não inventou nada. Ela apenas não jogou fora. O resultado é simples, óbvio e delicioso. Um doce congelado, portátil, perfeito para o verão. O tipo de ideia que parece tão básica que chega a ser ofensiva. Como ninguém pensou nisso antes? Porque ninguém estava tentando. Anos se passam. A criança cresce. E aqui está o verdadeiro salto evolutivo da humanidade. Alguém decide patentear o próprio esquecimento. O picolé vira produto. O produto vira indústria. E a indústria vira memória afetiva coletiva. O paradoxo é quase filosófico. O picolé existe porque ninguém interferiu. Não houve correção, otimização ou plano de negócios inicial. Houve tempo e frio. A ironia final é brutal. A humanidade transformou distração infantil em lucro, marketing e nostalgia. O picolé não é uma invenção genial. É a prova congelada de que, às vezes, o maior erro é tentar melhorar demais as coisas. O micro-ondas, quando o erro derreteu o almoço da humanidade. O micro-ondas não foi criado para aquecer lasanha. Ele nasceu no ambiente mais improvável possível, um laboratório militar cheio de radares, válvulas e gente séria demais para estar pensando em comida. Um engenheiro trabalha com magnétrons, dispositivos usados em radares. Nada culinário. Nada doméstico. Até que algo estranho acontece. Uma barra de chocolate no bolso começa a derreter. Sozinha. Sem fogo. Sem explicação confortável. Nesse momento, existem dois tipos de pessoas no mundo, as que ignoram o fenômeno e as que colocam comida na frente da máquina para ver o que acontece. Felizmente para a humanidade, alguém escolheu a segunda opção. O chocolate derrete. O milho estoura. E a ciência percebe, lentamente, que acabou de criar uma forma completamente nova de aquecer alimentos, sem entender direito como aquilo funcionava. O paradoxo é espetacular. Uma tecnologia criada para detectar inimigos invisíveis se torna responsável por esquentar sobras frias às 3 da manhã. Da guerra para a preguiça doméstica. No começo, o micro-ondas era gigantesco,
caro e absurdamente desnecessário. Mas como todo erro promissor, foi encolhendo, barateando e invadindo cozinhas pelo mundo. A ironia final é quase cruel. Hoje, milhões de pessoas usam diariamente uma tecnologia baseada em radiação eletromagnética avançada, para reclamar que o centro da comida continua frio. O micro-ondas não é símbolo de inovação planejada. É a prova de que até a ciência mais complexa pode acabar servindo ao propósito mais básico da humanidade: comer rápido e sem esforço. No fim das contas, essas histórias deixam uma coisa desconfortavelmente clara: o progresso humano não é uma linha reta de genialidade. É um zigue-zague de erros, distrações e decisões tomadas no improviso. Nada disso foi planejado para mudar o mundo. O mundo mudou porque alguém errou, e não jogou fora imediatamente. Porque alguém olhou para o fracasso e pensou: isso não faz o que eu queria, mas faz alguma coisa. Talvez essa seja a verdadeira habilidade humana. Não prever o futuro, mas reaproveitar o acidente. Não criar com perfeição, mas justificar o erro depois, com um bom discurso e uma patente. Essas invenções não provam que somos gênios. Provam que somos insistentes, desorganizados e oportunistas o suficiente para transformar falhas em virtudes. E talvez isso seja suficiente. Então, da próxima vez que algo der errado, respire fundo. Você pode não estar fracassando. Pode estar apenas no estágio inicial de uma grande invenção acidental. E você? Qual foi o seu erro mais produtivo? Deixe nos comentários. Se gostou da nossa celebração da incompetência genial, curta e compartilhe. Até a próxima, e que seus erros sejam sempre espetaculares.